bem? Aqui é a Vanessa Policarpo Maciel, eu sou nutricionista. Quero conversar um pouquinho com você que é meu paciente, mas também com as pessoas da sua família ou com amigos, enfim, com quem você queira compartilhar esse vídeo, falar um pouquinho sobre educação nutricional, tá? Por que esse tema ele é tão importante e também tem sido tão abordado, né, por diversos nutricionistas? Porque o que a gente vem acompanhando é um crescimento muito rápido da questão principalmente da obesidade e de doenças relacionadas à obesidade. Eu trouxe aqui, né, um artigo da Nature que vai falar que o Brasil vem seguindo uma tendência mundial de aumento de peso, de obesidade e de doenças crônicas, né, não transmissíveis, que são relacionadas com essa obesidade. Esse artigo aponta, né, números impressionantes, né, onde 68% dos brasileiros podem estar acima do peso em 2030. Outro dado que esse estudo traz é que a obesidade não tem atingido igualmente as pessoas. Pessoas de grupos mais vulneráveis são mais atingidas pela obesidade. As mulheres são o grupo mais atingido pela obesidade, né, atualmente no Brasil, e tem uma tendência de que isso, né, continue nessa tendência. Porque é importante discutir, né, essa questão de doenças que estão relacionadas. Hoje muitos pacientes que me procuram estão com a diabetes alterada, questão de pressão arterial, enfim. A obesidade ela não é um tema a ser tratado apenas do ponto de vista estético, mas a questão de saúde é muito importante. Esse outro artigo aqui também vai apresentar, né, um dado semelhante, que a obesidade ela hoje é considerada uma pandemia mundial, né? Nos últimos 50 anos ela vem crescendo e que ela também, né, está relacionada a riscos de infarto, AVC, enfim. Por que esse aumento assim, né, vem tão considerável, vem acontecendo, né, aí, né, nesse período de tempo? Então, o sistema alimentar global, ele mudou. Então, ali nas décadas de 60, 70, quando inicia assim, um processo maior de industrialização, né, mundial, de produção, acontece dois fatores, né? Vem dois fatores associados que prejudicam a alimentação. As pessoas têm menos tempo para atividade física, passam mais tempo dentro dos seus locais de trabalho, né, produzindo, enfim, e também tem um acesso mais facilitado para a questão de alimentos ultraprocessados, né, para consumo de alimentos prontos. Começa uma oferta muito grande desse tipo de alimento, até por conta da questão do tempo das pessoas, de cozinhar, de estar mais tempo com a família, enfim. Vem essa ideia de facilitar a vida das pessoas, né, que precisam estar trabalhando, de poderem se alimentar de uma forma mais rápida. Então, assim, tem esse aumento estrondoso, né, do consumo de ultraprocessados. Esse artigo ele vai trazer também uma questão que é muito importante da gente compreender, e é por isso que eu digo que é importante a gente compreender o contexto nosso familiar quando a gente vai falar sobre obesidade, é que ambientes obesogênicos criam corpos obesos. Então, assim, a televisão, a mídia, as redes sociais, o meu ambiente de trabalho, minha casa, onde eu frequento, é um ambiente onde facilita o consumo de alimentos rápidos, de açúcar, de chip, de salgadinho, de refrigerante ou não. Então, isso afeta o meu consumo ou não de ultraprocessados. O que esse artigo está falando é muito simples. O meu ambiente influencia as minhas escolhas, né? Então, assim, vou chamar vocês para refletirem, né? Como é que o ambiente, o teu ambiente, está influenciando as tuas escolhas alimentares, né? Porque aqui vai mostrar, né, as causas da obesidade. Então, assim, é uma epidemia global. Mas
o que ocasiona, né, a obesidade? Então ela é multifatorial. E esses multifatores, eles vão desde essa mudança na alimentação, que faz com que a pessoa ingira mais calorias, até mudanças no próprio ambiente, onde a pessoa vai ter menos movimento. E daí, claro, existem fatores epigenéticos, fatores também associados à própria pessoa, né? Fatores relacionados à idade, ao sexo, enfim, que são pessoas, às vezes, consumo de medicamentos, está com a microbiota alterada ou não. Então, assim, existem fatores internos, existem fatores externos que afetam, né, essa questão de aumento de peso. Mas, né, com todo esse contexto, nessa questão, né, que, como eu estou colocando para vocês, é multifatorial. Existe solução? Então, como a obesidade é uma doença multifatorial, as soluções também são em múltiplos fatores, também devem ser abordadas de acordo com as questões associadas a ela. Então aqui eu trago, né, para a gente falar um pouquinho sobre questões sociais e ambientais, questões comportamentais e também, né, principalmente questões nutricionais. Pare e pense, né, nas questões ambientais. Nós estamos dentro de um contexto, né? O nosso país, o nosso estado, o nosso município, temos ou não temos acesso fácil a frutas, verduras, temos ou não temos acesso facilitado a alimentos prontos. Tudo isso ajuda, né, a escolher alimentos que são mais facilitados ou alimentos mais saudáveis. O que está sendo proporcionado pelo ambiente para mim e como eu posso agir em relação a isso? Então, assim, isso tanto em um contexto maior, pensando assim, os alimentos que chegam no supermercado. Eu moro em uma cidade que tem feiras que facilita eu estar comprando frutas e verduras frescas ou não. Eu moro em um contexto que é mais difícil encontrar esse tipo de alimentos, então isso também está influenciando as minhas escolhas alimentares, mas também essas questões ambientais podem ser relacionadas ao nosso ambiente menor. Então, assim, ao nosso trabalho e à nossa família. Então, assim, lá no meu local de trabalho, as pessoas confraternizam ali em um horário de lanche, levam bolo, levam salgadinho, levam doce, levam refrigerante para compartilhar. Lá na minha casa, a minha família, o que é comprado, o que está mais disponível na minha geladeira, nos meus armários, quais são os alimentos que estão ali mais facilitados, né, para o meu consumo. Então, eu estou cercada de situações, gatilhos de comidas obesogênicas. Então, se eu tenho que estar pensando em como fazer para modificar essa situação. Por isso que é importante, né, esse apoio da família quando a gente está em um processo de emagrecimento. Outra questão que precisa ser levada em consideração são as questões comportamentais e também psicológicas. Eu tenho dificuldade de autoaceitação, eu compreendo, né, como é o meu corpo, eu me aceito, ou eu busco um corpo que não é meu, eu tô lá assistindo um monte de pessoas no Instagram que estão compartilhando realidades muito diferentes da minha, que possivelmente passaram por procedimentos estéticos diferenciados, e eu estou querendo me comparar com essa realidade, ou estou compreendendo o meu próprio corpo. Eu tenho gatilhos que me fazem descontar na comida. Eu tô muito nervosa hoje, vou comer. Eu tô muito cansada, vou comer. Né? Então, assim, quais são as justificativas que fazem com que eu acabe descontando na comida, né? Já procurei terapia para resolver isso? Já caí diversas vezes
em dietas da moda, sofro de algum transtorno alimentar. Então, nesse sentido, né, o indicado é que, juntamente com a questão nutricional, seja, né, haja um acompanhamento, né, terapêutico e psicológico. Mas as questões nutricionais são, né, eu como nutricionista, o que eu gosto de conversar com as pessoas, né, e o que eu me proponho a ajudá-las é em relação à sua alimentação. A minha ferramenta de trabalho são os alimentos. Então é nesse sentido, é nesse contexto que eu tenho, né, maior propriedade para conversar com vocês. Esse estudo do Hall, ele é bem interessante porque ele separa, né, dois grupos de pessoas, onde metade das pessoas vai receber uma alimentação baseada em ultraprocessados e a outra metade das pessoas vai receber alimentos, né, não processados por 14 dias e sem uma limitação, né, de quantidades. E o que ficou comprovado no final desse estudo é que as dietas foram maiores em calorias, aproximadamente as pessoas que tiveram uma dieta de ultraprocessados consumiram aproximadamente 500 calorias a mais por dia do que as pessoas que tiveram uma dieta baseada em alimentos não processados. Então, por estarmos comendo alimentos hiperpalatáveis, temos essa tendência a comer uma quantidade de calorias muito maior. Mas pessoas que engordam comem mais ou menos do que pessoas que não engordam, né? Então, assim, existe esse mito de que, tipo, para emagrecer, a pessoa precisa fechar a boca, ou a pessoa precisa não comer, ou a pessoa precisa passar fome. E vários comparativos em relação a calorias, a quantidade de alimentação, a gente vai poder observar que em relação a volume, você pode comer uma quantidade maior de volume de comida, ingerindo menos calorias do que um alimento, né, com menor quantidade e mais calorias, por conta de adição de açúcar, adição, enfim, de gordura hidrogenada, que aumentam a caloria desse alimento, né, e não te entregam nada de volta. Então, alimentos diferentes têm calorias diferentes. Comer mais volume não significa comer mais calorias. Aqui um outro exemplo, né? Um lanche da tarde com iogurte, aveia, frutas. Aí uns 520 gramas de comida, 380 calorias. Alguns docinhos, 380 calorias, né? O que vai te dar mais saciedade para passar a tua tarde, né? Então, tu comeu os docinhos e mesmo assim tu vai estar com fome porque ele não te alimentou, né? Aqui eu trouxe um panorama de como a nutrição ela vem evoluindo ao longo dos anos. Então eu estou mostrando ali que ali de 1827 a 1912, mais ou menos, a nutrição ela vai estar muito pautada na questão quantificadora. Quanto de caloria, quanto de proteína, quanto de carboidrato, quanto de vitamina, de minerais. É uma questão muito calculada. A pessoa precisa, né, ter para ter uma alimentação considerada saudável. Então foi um momento ali que da descoberta das calorias, dos macronutrientes e depois das vitaminas, dos micronutrientes. A década ali de 1957, a década de 50, vai despontar a questão do bom versus ruim. Então, gorduras e carboidratos que são considerados bons, gorduras e carboidratos que são considerados ruins. E aqui nesse momento também vão surgir diversos mitos em relação a alguns alimentos. Esse alimento tem gordura saturada, tem colesterol, então é considerado ruim. Esse outro alimento, sabe,
é considerado bom, porque isso, porque aquilo. Então vão se criando alguns conceitos, né, relacionados a essa questão do bom versus ruim. Em 1984, passa a ser o momento ali do destaque da questão da nutrição funcional, dos compostos bioativos, o que esses, né, alimentos funcionais trazem de benefícios para o organismo, para as pessoas, para a saúde de modo geral. E a partir dos anos 2000, né, começa-se a falar muito de padrões alimentares. E quando a gente chega nessa etapa dos padrões alimentares, a gente não está desconsiderando o conhecimento que foi aprendido até então, né? A gente continua pensando, né, na questão funcional, na questão de vitaminas, de minerais, mais relacionados em um contexto mais amplo, né? Porque até quando a gente fala em padrão alimentar, a gente está falando em todo o contexto alimentar. Isso é muito importante da gente pensar que quando eu falo em padrão alimentar, eu estou querendo dizer que tudo que eu comi, tudo que eu consumo, da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, tudo que eu consumo durante o meu fim de semana, durante a minha semana, não pode ser compensado por um shot de cúrcuma. Os alimentos, eles têm que se complementar. A alimentação, ela tem que ser complementar. Então não existe um alimento que vai salvar a minha dieta. Não existe um alimento que sozinho, isoladamente, vai botar a minha dieta abaixo, né? Então a gente começa a pensar que existe um contexto de um padrão alimentar. Quando a gente fala de questão de inflamação, a gente está falando de um padrão alimentar que ocasiona a obesidade. A gente está falando de um padrão alimentar que proporciona maior saúde. Então, assim, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho de padrão alimentar. Eu trouxe aqui alguns recortes, né, de estudos que falam bastante, que abordam bastante a questão da dieta mediterrânea, tá? E como ela previne questões de doenças cardiovasculares, como a dieta mediterrânea é rica em nutrientes, em alimentos funcionais, e como isso, né, afeta a saúde das pessoas, né, que têm uma base alimentar assim. Hoje, né, com essa questão de obesidade, o padrão alimentar vigente na maioria das sociedades que estão sendo afetadas pela obesidade, ele faz essa pirâmide invertida da dieta mediterrânea. Então, enquanto a dieta mediterrânea tem lá no topo o consumo baixo de doces, de processados, a dieta ocidental, né, como é chamada também esse padrão alimentar obesogênico, ela vai estar no topo, né, vai fazer a pirâmide invertida, e os alimentos que mais, né, baseiam essa alimentação, essa dieta ocidental, são alimentos doces, são ultraprocessados, são os iFoods, enfim. Enquanto os legumes, os vegetais, as frutas vão estar, né, afunilando ali, sendo uma quantidade muito ínfima na questão alimentar dessas pessoas, né, que estão com obesidade. E por que é importante a gente, né, falar sobre dietas padrão ouro, né, em relação à saúde, como a dieta mediterrânea, e como que isso pode estar relacionado com a nossa alimentação, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E daí eu trago aqui para vocês, para a gente refletir um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, sobre o que esse guia traz de importante, né? A publicação dele foi em 2014, mas ele continua muito atual. E o primeiro princípio do guia é o seguinte:
A alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Então, a alimentação, o guia traz a questão do comer juntos, a questão da família, a questão de hábitos culturais, tá? Essas orientações do guia trazem, né, uma base de alimentação baseada em frutas e vegetais, em tubérculos, leguminosas, carnes e ovos, oleaginosas, leites e derivados e também na utilização de temperos naturais. O que o guia orienta é reduzir os ultraprocessados, reduzir o consumo de óleo, de açúcar e de sal em excesso para cozinhar e aumentar o consumo das frutas in natura, né? E dos alimentos também minimamente processados, os cereais, enfim. O que eu quero trazer para vocês é que o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele também tem alguns pontos muito benéficos, semelhantes ao da dieta mediterrânea, e que a gente pode estar se apropriando para uma alimentação que seja saudável e ao mesmo tempo acessível e fácil de estar realizando no nosso cotidiano. Então a dieta mediterrânea traz ali o azeite, né, o óleo, o azeite de oliva como a principal fonte de gordura. E enquanto isso, o Guia Alimentar também vai recomendar óleos vegetais e evitar o ultraprocessado. Então, na nossa alimentação, nós podemos estar utilizando desse azeite e também de óleos vegetais, né, com moderação. A dieta mediterrânea também vai trazer a questão de muitas frutas, verduras e grãos. E o Guia Alimentar vai trazer, né, que a base da alimentação deve ser in natura e minimamente processados. Então, quanto mais colorido o prato, mais mediterrâneo e mais brasileiro ele também se torna. A dieta mediterrânea vai trazer peixes e pouca carne vermelha. O nosso Guia Alimentar vai trazer, né, preferir carnes frescas e não processadas. Então, trocar os embutidos por peixe, por frango, também nos aproxima desse padrão alimentar mediterrâneo, né, considerado o padrão ouro na alimentação mundial. Mas como é que eu posso saber se eu estou indo pela linha, né, estou me aproximando dessa dieta mediterrânea ou não? Um dos maiores estudos relacionados à dieta mediterrânea, o PREDIMED, foi um estudo realizado com mais de 7.000 participantes por 5 anos. Ele, né, trouxe ali uma redução de riscos de doenças cardiovasculares muito grande, e ele vai trazer quais são os protocolos, né, dessa dieta. Aqui traz todos os protocolos certinho, né, o que é mais consumido para ser considerado uma dieta mediterrânea, e nós transformamos isso, né, em uma pesquisa. Nós transformamos isso em um teste, né, para você saber a sua pontuação, se você está mais perto de um padrão alimentar adequado, mais próximo da dieta mediterrânea ou não. Então, se você quer fazer o teste, me manda uma mensagem ali no WhatsApp que eu vou estar mandando o formulário para você fazer o teste, e depois eu entro em contato para passar, né, a tua pontuação e falar um pouquinho sobre os teus resultados, tá bom? Você que já é meu paciente, eu já vou estar mandando o teste para você, para fazer, e a gente vai estar conversando sobre isso aí nas nossas próximas consultas, para aproximar você ainda mais de uma alimentação adequada e melhorar ainda mais a sua saúde. Obrigada!